Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, te louvamos pela tua igreja, Senhor. Suplicamos pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, ó Senhor, pelos nossos alunos, pelos professores na tua igreja, Senhor, por todos os teus mestres, os teus chefes, ó Senhor, aqueles que estão, Pai, sob a responsabilidade de conduzir o teu povo através da palavra. Querido Senhor, abençoa e guarda a liderança da tua igreja, opera em nossas vidas e em nossos corações, Pai. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para contribuir com os nossos amados irmãos na Escola Bíblica Dominical. É a 5ª lição deste trimestre e o nosso tema é Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Nós aprendemos nas Escrituras a respeito de valores, a respeito de pessoas, a respeito de instituições, e todas as instituições nas Escrituras elas têm uma validade, têm uma importância vital, e a instrução de Deus, a orientação de Deus é valiosa e proveitosa naquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor determinou. As escolhas de Deus, a nomeação de pessoas que o Senhor fez através da história é muito importante para nós, mas nós também sabemos que existem coisas finitas e infinitas. A ordem aarônica era finita, é finita, e a própria Bíblia Sagrada, como livro, é finito, na eternidade não vai ter livro, a eternidade não terá editoras, não terá. Portanto, as coisas finitas, elas dão lugar às infinitas. E o nosso tema é a superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdote Arão e a linhagem sacerdotal levítica, e a nossa contribuição. EBD na web, para quem não tem ainda conhecimento, nosso trabalho é na Assembleia de Deus e há muitos anos. Eu estou com 48 anos na igreja, 45 anos ensinando, já deveria ser bem melhor, mas a verdade é que nós temos um compromisso com Deus e, retiradas as limitações, a gente se expõe o máximo. Então, nosso tema, lição número 5, 4 de fevereiro de 2018, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Texto áureo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. A leitura em classe é uma leitura extensa, mas eu me proponho a fazer sempre pensando em quem não tem a revista, pensando em quem não tem muita disposição para ler ou boa condição de visão. E eu não tenho praticamente nada, mas eu me exponho a si mesmo. Então, a leitura, Hebreus capítulo 4, os últimos versículos do capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, e no capítulo 5, de 1 a 14. Então vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Bendito Deus, Pai querido e santo que está nos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra e suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, cada um dos teus servos, Pai, a graça e vitória ao teu povo, manifesta a tua glória na igreja, desperta, meu Senhor, os meus irmãos, alunos e professores na escola bíblica dominical, os superintendentes, para que possam dedicar-se, meu Senhor, mais e mais, e aos líderes das igrejas, aos pastores, para que apoie, Senhor, a escola bíblica dominical, dando exemplo, estando presente, participando, fazendo parte. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na leitura, nós teríamos aqui que gastar o tempo todo do necessário, o tempo disponível, só com a leitura. O escritor, nosso comentarista, ele usa parte do capítulo 4 aqui e toma, inclusive, o versículo 14 para texto áureo, e ele começa falando sobre o nosso grande sumo sacerdote. Já parece ser desnecessário, grande sumo sacerdote, porque sumo já é grande, sumo sacerdote já é o maior sacerdote. Na conjuntura do levirato, na conjuntura da ordem levítica, o sumo sacerdote era o que nomeava, ele ungia, ele instituía e destituía sacerdotes mediante a necessidade que se fizesse. E, portanto, ele, o sumo sacerdote, já é o maior sacerdote. Mas
como ele coloca Jesus Cristo nesta posição, e Jesus é superior, porque Jesus tinha, na condição de homem, a mesma experiência dos demais judeus, nascidos sob a lei, criados sob a lei, obedecendo, observando os princípios, os preceitos, mas acontece que quando Jesus começa o seu ministério de fato, ele vai ministrar a palavra da salvação, ele vai ministrar a exortação, ele vai ensinar o povo, e ele tem autoridade, ele não age como os sacerdotes, ele não age como os fariseus, ele tem autoridade, porque ele é também a palavra. Ele é apresentado em João como verbo ou logos, e tanto o verbo quanto o logos pode ser traduzido como a ideia divina, a ideia eterna, aquela expressão da vontade divina. Portanto, meus irmãos, aqui no primeiro versículo, que é o texto áureo, o autor fala nesta condição, já coloca Jesus Cristo como sendo o grande sumo sacerdote. Não tem nada estranho, apesar de soar numa comunicação em português simplesmente, seria desnecessário o grande sumo sacerdote, seria o grande sacerdote ou sumo sacerdote, porque grande e sumo se equivalem. Mas em teologia e na cristologia é muito bem-vindo o grande sumo sacerdote. Outra parte interessante que nós temos aqui no versículo 16, ele diz: nós cheguemos, já que temos este recurso a mais, já que podemos contar com este dispositivo divino, então cheguemos com confiança ao trono da graça. Cheguemos com confiança, porque nós não vamos ter um serviço por alguém que tenha necessidade de se reconciliar primeiro com Deus. Os sumos sacerdotes, eles prestavam grande serviço à comunidade, eles prestavam grande serviço aos adoradores, mas eles primeiro tinham que oferecer o seu próprio sacrifício, eles tinham que primeiro se preparar para poder oficiar. Eles não estavam prontos todo o tempo, eles precisavam se purificar, precisavam fazer abluções, que era lavar-se e tal. Agora, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, ele já veio com esta missão e ele só tinha que se sujeitar às convenções humanas, às convenções da sua nação, os trâmites da lei, os princípios da lei, para poder ele exercer o seu sacerdócio, por assim dizer, exercer o seu ministério sem traumas. E a rejeição iria acontecer, mas ele não deveria provocá-la. Portanto, é bom fazer estas observações. Outra coisa que aqui na leitura eu queria fazer também, esta observação, é a reprimenda do autor, do escritor aos Hebreus, em 5:12, quando ele está falando, aliás, em 5:11, ele diz: nós temos muito que falar sobre este sacerdote, o sacerdote Jesus, o sumo sacerdote Jesus, que ele é superior a Arão, ele é superior a Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei de Salém, ele era rei sacerdote. No passado existia estas, digamos, acúmulo de funções, os reis podiam ser sacerdotes, eles ofereciam seus sacrifícios, assim como os patriarcas das famílias. Os patriarcas, eles ofereciam sacrifícios, porque não tinha ainda a lei constituída, não tinha ainda a instituição sacerdotal, e os patriarcas tinham liberdade de adorar e servir ao Senhor, oferecendo suas próprias ofertas. Aí, aqui no versículo 11, ele está falando, ele havendo mencionado o Arão, havendo mencionado Melquisedeque e se posicionando sobre a superioridade do Filho de Deus, ele diz: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Não tinha nenhuma razão de ser para os discípulos,
os convertidos através da pregação dos discípulos, eles duvidarem de Jesus, duvidarem do ministério, da missão de Jesus Cristo, até porque seria impossível, é impossível a qualquer ser vivo, a qualquer ser humano, programar, projetar, tentar se projetar mediante as promessas do Messias, porque o sujeito teria que controlar, ou só Deus poderia cumprir aquilo, porque com respeito ao nascimento de Jesus tinha que ser em Belém, com respeito à sua missão tinha que ser entre seus irmãos, com respeito à rejeição tinha que acontecer, e todas as profecias que se referiam ao Messias foram cabalmente cumpridas por Jesus e em perfeita condição. Não dava tudo o que aconteceu com Jesus, alguns dos seus discípulos, alguns dos mestres e até mesmo os judeus que não haviam se convertido diziam: isso é para você cumprir isso assim. O Caifás está lá investido com a investidura do sumo sacerdócio, e ele diz: vocês estão agindo como tolos, vocês não sabem que um homem tem que morrer pelo povo? Ele profetizou, sendo sumo sacerdote, profetizou a morte de Jesus, e ele já vinha, digamos, tramando até a morte de Jesus, mas ele evocava a autoridade da profecia, a autoridade das Escrituras para justificá-la. Portanto, não tinha na menor condição, não existia a menor condição de qualquer indivíduo se colocar como Cristo, como o Messias, porque ele teria que fazer acontecer de fato o que os profetas predisseram com mais de 2.000 anos de antecedência. Então, seria impossível, não dava para fraudar a obra do Messias. Era impossível fraudar a obra de Jesus Cristo, a obra do Messias. Impossível, absolutamente impossível fraudar. Tinha que haver realmente uma interpretação fiel do que foi dito pelos santos profetas e observar na vida de Jesus. Então, ele diz que eu poderia falar mais a respeito deste mistério, a respeito do grande sumo sacerdote que é Jesus, a respeito dos sacerdotes que foi o Melquisedeque, foi o Arão, e a inferioridade destes homens, mas vocês ainda estão imaturos para ouvir. Vocês se fizeram negligentes e, se fosse como um de nós, e eu, notadamente, dizer, não vou perder tempo falando de uma coisa que vocês não vão entender. Mas, meus amados irmãos, é perfeito. A revelação da palavra, o que foi exposto é o suficiente. No versículo 12 ele diz: porque devendo já ser mestre, vocês, pelo tempo de fé, pelo tempo que vocês confessaram a Cristo, pelo tempo que vocês estão entre nós, vocês já deveriam ser mestres, deveriam estar fazendo uma coisa grandiosa, mas vocês ainda estão preocupados, ainda com os rudimentos, com as primeiras mensagens, com o que aconteceu. E vocês estão no prejuízo. Vocês já deveriam ensinar, deveriam estar ministrando, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam. O tempo já permitiria, facultaria vocês agirem, serem mestres. Aí, no versículo 13, ele diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, né? Ele diz no final do versículo 12, ele diz: e por isso vocês estão necessitando de leite, vocês ainda não podem, ainda não têm, e nós estamos rodeados disto. Eu acredito, meus irmãos, eu já perdi muitos alunos por causa desta condição. Aquele aluno sensível, bichinho criado com aquela mamadeira, eu venho de um tempo que não tinha muitos recursos, a Nestlé só tinha um tipo de leite quando eu era garoto. Só tinha o leite ninho, não tinha variedade de leites, não tinha oferta, era aquele leite. Aí, se o menino era saudável, tomava leite ninho. Integral ali. Não tinha nem instantâneo, era leite ninho integral. O menino saudável tomava aquele leite ninho. Se o menino era doente, os pediatras da época, que era também
muito raro, um pediatra, um médico era um médico para todas as necessidades da comunidade. Então, ele mandava botar um pouco de água. Então, as mãezinhas eram ensinadas a colocar, digamos, um terço de água a mais, para deixar o leite como se fosse desnatado, até que a criança ficasse mais fortalecida no seu organismo para tomar o leite sem esse desdobramento. Hoje nós temos alunos, nós temos professores que ainda estão tomando leite desdobrado, porque são ruins por natureza, são parados no tempo, mortos na roupa, envolvidos com o que não deveria se envolver. Alguns que nunca leram a Bíblia Sagrada estão lendo literatura de gente corrompida. Alguns que nunca leram a Bíblia Sagrada estão se regendo, se direcionando, se conduzindo com base em rodapé de Bíblia de estudo. Cada baboseira que a gente escuta, cada loucura que daria para fazer um asilo só para pregador, eu acho. Porque eles não conhecem aquilo, pega lá no bonde andando de um teólogo falante e vai falar coisas que não tem nada a ver. A mesma coisa acontece com as lideranças femininas, com Bíblia de estudo, porque tem da mulher bonita, da mulher feia, da mulher magra, da mulher gorda, da mulher sisuda, da mulher essa, da mulher aquela, e vão falando coisas que não sabe o que é, para quem não sabe o que está ouvindo, e fica o dito pelo não dito, o feito pelo não feito, e é uma vergonha. Resultado, estamos no prejuízo. É necessário comer o mantimento sólido, e só a palavra de Deus oferece. A Bíblia Sagrada oferece, sim, solidez, segurança. Eu tenho, e não é fácil ter. Eu tenho porque eu quis ter, eu tenho uma chamada e eu quis honrar quem me chamou. E também eu gosto de honrar os meus alunos. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa interessante para fazer. Então, se você tem alguma coisa interessante para fazer, não deve ficar ouvindo baboseiras. É bom que o pregador tenha respeite quem vai ouvir. É bom que o professor tenha respeito pelos seus alunos. É bom que a gente tenha mais alguma coisa. Então, aqui no versículo 13, ele diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, é porque é menino. Nós não podemos, eu não posso, não deveria limitar a minha instrução, porque tem uns 3 ou 4 que não entendem de coisa nenhuma. Nós hoje já temos mais recursos, mais condições, mais entendimento, mais direcionamentos, e nós temos a classe para novos convertidos, portanto, neo-convertido, um neófito legítimo, e que deve ser muito amado, muito ajudado, muito auxiliado, porque neófito pelo tempo, ele chegou agora, está assim, sem conhecer e tal, e, portanto, é necessário que haja dedicação. Mas aqueles que são neófitos porque fazem questão, já tem, daria para ter um anel de neófito, a coroa de neófito, a faixa presidencial do neófito, porque não quer, não sai do prego, tem tempo para gastar com bobagem. E quando vai ouvir gente que não tem fundamento, vai ouvir coisa que não tem fundamento. E ainda tem, nos dias de hoje, Satanás tem uma atração aí, tem novela bíblica. Novela bíblica, tem ignorantes que estão ficando em casa para ver novela bíblica. Bíblica é uma ova, não tem nada com bíblica. Eles usam o nome da Bíblia, usam o livro da Bíblia, esse aqui é o Daniel, aqui é o Apocalipse, e vão botar a feitiçaria habitual deles. Tem nada a ver. É um prejuízo a mais que está acontecendo. A liderança é calada, porque é geralmente gente muito formada, muito bem educada, não abre o bico, não abre o berreiro, para não desagradar, e deixa o rebanho ir ao léu. O rebanho, no lugar de ser advertido e ajudado, a educação impede. Eu não tenho educação, não quero educação para ficar calado diante de um risco,
de meus irmãos serem envenenados com doutrinas, com coisas desagradáveis e o pior, antibíblico. Nós vamos para a introdução. A doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Nesta sessão, o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Jesus, portanto, era um sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo. Na seção de Hebreus 5, de 1 a 10, o autor sacro apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as instituições e qualificações do sacerdócio. A intenção dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio aarônico e a ordem levítica em grandeza e qualificação. Os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e defeitos, e por isso pouco podiam fazer pelos homens. Todavia, Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso, capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorrem. Por fim, o autor finaliza censurando os crentes pela ignorância deles frente a uma doutrina de tão grande relevância. Ele faz a censura e não poupa, e diz: vocês deveriam estar bem, deveriam estar ensinando e não preocupados em aprender, aqui preocupados em comparar, ou eu precisando fazer comparações para vocês entenderem a superioridade de Jesus em relação ao Arão. Alguém poderia dizer ao Arão mortal, ao mortal Arão. E outro poderia dizer, mas Jesus também morreu. A diferença é que Jesus nasceu com uma missão definida, morreu e ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas, muitas e infalíveis provas, conforme a linguagem das Escrituras, está vivo para todo sempre. Ele mesmo anunciou: eu vou morrer, vai acontecer com o Filho do Homem, ele vai ser levantado. Quando eu for levantado da terra, vou atrair todos a mim. Mas no terceiro dia vou ressuscitar. No terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. É tanto que os adversários sabiam da mensagem, e é por isso que falaram lá: olha, vamos colocar segurança, porque aquele perverso lá, aquele indivíduo dizia que ia ressuscitar. Estes discípulos estão esperando esta ressurreição e nós vamos colocar segurança, porque se eles inventaram o negócio de uma ressurreição, o segundo mal vai ser pior do que o primeiro. Ou seja, é pior a história de um homem que ressuscitou do que a pregação que ele fazia antes de morrer. Resultado, colocaram a segurança, mas mesmo assim Jesus ressuscitou e apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. O resultado é que eles tiveram até que gastar um dinheiro, gastar uma grana para subornar os soldados e falarem aquela história do corpo ter sido roubado. Mas eles tiveram mais perturbação com Jesus ressurreto do que com Jesus pregador. Jesus ressurreto. Olha, a ressurreição de Jesus Cristo para Israel, para os inimigos de Jesus, a ressurreição foi uma tremenda miséria, porque eles não podiam negar. Eles viam os milagres acontecendo. Na Porta Formosa, um homem aleijado, aconteceu milagres e aconteceu castigos. O Ananias e a Safira, mortos no mesmo dia, tantas coisas terríveis, e tudo isto só aconteceu porque Jesus ressuscitou. Meus queridos irmãos, o primeiro tópico da nossa lição é um sacerdócio superior quanto à qualificação. E nós não podemos reclamar, ninguém pode reclamar da qualificação levítica. Os sacerdotes eram pessoas qualificadas, eles tinham que ter perfeição física, eles tinham que ter muita habilidade, muita qualidade. Então, vamos aprender juntos
por representar melhor os homens diante de Deus. O escritor de Hebreus mostra que o sumo sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre seus pares. Hebreus 5:1. Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens. Mesmo porque, como afirma certo teólogo, é necessário que um homem seja escolhido para representar homens ao tratar dos pecados deles contra Deus. Jesus, nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus. Ao contrário do sacerdócio arônico, que oferecia ofertas e sacrifícios, Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Hebreus 4:14-16. Então, já tem um ponto delineado. A superioridade de Jesus aqui é imbatível. O sumo sacerdote, o sacerdote e o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelas pessoas. Ele se compadecia das pessoas, entendia lá o que a pessoa expôs, e ele oferecia o sacrifício lá de um cordeiro, de um cabrito, fazia o seu sacrifício, ia para casa comer lentilha, ia para casa jantar, comer carne boa. Aliás, todo sacerdote, existem umas seitas imundas aí que negam as escrituras, vivem comendo semente, comendo folha e fazendo questão com sábado e com carne, com isso, com aquilo, mas é porque heresia é uma coisa que Satanás inventou e não vai faltar nunca na Terra. Heresia tem um patrono, o patrono do herege é Satanás. Agora, resultado, os sacerdotes comiam muita carne. Os sacerdotes comiam muita carne, e era carne boa. O sacerdote, o direito dele, quem oferecia sacrifício pacífico, tinha que reservar a paleta do carneiro, do cordeiro, a paleta do bode, a paleta do bezerro, do novilho, a paleta, carne boa, carne de primeira, carne com osso, mas muito boa. A paleta é uma carne boa. E o sacerdote oferecia seu sacrifício, matava lá um cordeiro, ou o sujeito trazia o cordeiro, comprava o bode, apresentava o novilho, e o sacerdote fazia o sacrifício, era um trabalhão, e ia para casa comer paleta, comer cordeiro, comer carne boa, comer... Agora, o sumo sacerdote Jesus, ele entregou sua vida por nós. Um único sacrifício, mas absolutamente validado pela ressurreição. O item 2, meus amados, aqui nos fala sobre por compreender melhor a condição humana. Jesus compreendia, sim, melhor do que Arão, com certeza. Para melhor representar ou compreender a condição humana, o autor prossegue com a sua exposição da função sacerdotal. O sumo sacerdote era alguém tirado dentre o povo e com a capacidade de compreender a condição humana. Na leitura em classe, diz aqui que o sumo sacerdote, ele ia ajudar os errados. Os errados, é o versículo 2, 5 e 2, Hebreus 5 e 2. E possa compadecer-se ternamente, compadecer-se com ternura, compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Existia, inclusive, um sacrifício na lei, que era a oferta pela ignorância. Não era do ignorante de responder mal, de fazer... Mas, se eu fazia um mal por ignorar, eu desconhecer a lei e praticava uma iniquidade, um delito diante da lei de Deus, por ignorar este princípio da lei. Então, havia um sacrifício pelos pecados praticados por ignorância. Até nisto, Deus é compassivo. E o sacerdote, ele estava preparado para compreender. Na verdade,
esse freire, esse é um tolo, ele não entendia da lei, então deixa eu ajudá-lo. Vou oferecer um sacrifício por ignorância. Ele realmente não fez por má fé, ele não fez por rebeldia, ele não fez por má fé, ele fez por burrice. É o sacrifício por ignorância, burrice, não no sentido de querer ser burro, mas porque é sem querer. Então, é o sacrifício por ignorância, ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, ou seja, ele, o sumo sacerdote, ele compreende a fraqueza humana, porque ele, nesta condição, ele preparou-se para o ofício, e por estar preparado para o ofício, ele sabe se defender, se livrar, ele sabe que não pode cair neste ou naquele delito, nesta ou naquela situação, porque é contraditória, é contradizente com a sua função. Diferente do lenhador, diferente do serralheiro, diferente do trabalhador braçal, diferente do agricultor, do homem comum, que, não conhecendo os princípios legais da lei, infringia estes princípios e, portanto, precisava da ajuda sacerdotal. É o ensinamento perfeito da palavra de Deus. E por isso diz que ele se compadeceu. O sumo sacerdote é alguém tirado para compreender a condição humana. A palavra compreender, em Hebreus 5, 2 e 3, traduz o termo grego metriopateia, que significa escolher um meio termo a fim de se evitar os extremos. Então, o sacerdote, ele evitava essa coisa. Esse termo grego, da Septuaginta, certamente, ou só de Hebreus, porque lá na frente ele diz que esse termo parece que aparece só 2 vezes, e não sei se é este, só aparece 2 vezes, mas os judeus aprenderam muito grego porque a Septuaginta foi a primeira versão. A primeira versão da Bíblia Sagrada foi do hebraico para o grego, e eles aprenderam a comparar linguisticamente a terminologia. O resultado, o sacerdote, partindo deste termo, deste princípio, o sacerdote procurava um meio termo para evitar os extremos. Eu não posso desprezar este sujeito, porque ele praticou um ato por ignorância, e eu não posso dar cordas a ele, senão ele vai estar sempre fazendo isso aí e achando legal. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus também neste sentido. Um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei, um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e, ao mesmo tempo, com as fraquezas humanas. Necessitava, a todo momento, evitar os extremos. O sacerdote precisava evitar os extremos, aconselhar, orientar e, acima de tudo, trabalhar, fazendo sacrifícios para consertar os erros dos outros. Isso se tornava mais emblemático quando ele precisava fazer sacrifício pelos pecados alheios e pelos seus próprios. Nisto, Jesus se torna grandemente superior, porque Jesus não precisou fazer jamais um sacrifício por si mesmo. Muito embora, na sua condição de infante, foi oferecido um sacrifício quando ele foi circuncidado, foi certamente oferecido um sacrifício quando ele fez o Bar Mitzvah, aos 12 anos, porque na condição de judeu, dentro da tradição rabínica, a tradição judaica, era feito isso, mas não pelos pecados deles, e sim para cumprir rituais. Era para cumprir princípios ritualísticos do judaísmo. Nós temos ainda, neste mesmo item, aqui mais informes sobre a condição. Ele não poderia ser complacente com o pecado. O sacerdote não podia ser complacente com o pecado. Não, isso não vale nada, não. Não, deixa, fica por isso.
não podia ser complacente com o pecado, nem tampouco agir com extrema severidade. Ele tinha que encontrar o meio termo, ele tinha que encontrar um ponto de conciliação e reconciliação para ajudar o novo irmão, para ajudar o adorador. O terceiro item aqui do primeiro tópico, meus irmãos, é pela posição que exerceu, falando de Jesus. Não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Hebreus 5:4. O contexto deixa claro que a palavra honra tem o sentido de cargo ou posição e está relacionada ao ministério sacerdotal, ao qual o Senhor delegou a alguém. Ser um ministro do altar era algo extremamente honroso, de grande importância e de muita responsabilidade. Tanto Arão quanto seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para esse ministério. Aqui em Êxodo capítulo 28, versículo 1, Deus dá a orientação a Moisés para a sagração dos seus sacerdotes, o Arão e os seus filhos. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. Ninguém tem mais importância na economia de Deus, na administração da justiça, da revelação, da salvação. Ninguém tem mais condição do que Jesus. É maravilhoso, meus irmãos, aprender. Eu tenho grande alegria de aprender. Aprendi razoavelmente durante muito tempo, continuo aprendendo. Se não aprender, não ensino. Se não ensinar, enferruje. Então, é muito bom, irmãos, a gente estar na casa de Deus, na presença de Deus, aprender. E a escola bíblica dominical, desprezível para quem não tem juízo, é uma faculdade para quem tem temor. A escola bíblica dominical, quem não tem juízo, quem não tem princípio, crente sem futuro, cristão de Araque, se satisfazendo em cantar, em pregar por aí, para quem não sabe. Eu gosto de pregar para descrente. Pregar para descrente, por quê que é mais fácil do que pregar para quem? Porque o crente conhece e você quer dizer bobagens? Não, é bom se preparar e ter clareza, ter dignidade, saber o que está fazendo. Fazer propaganda enganosa de qualquer coisa é ruim, fazer propaganda enganosa de Jesus Cristo é maligno. Então tem que fazer a pregação, a propagação do evangelho com sabedoria, com definição, com consciência. O segundo tópico da nossa lição é um sacerdote superior quanto ao serviço. Nós vimos no primeiro que ele é superior quanto à qualificação. Com seus defeitos, fazendo sacrifícios para se habilitar, propriamente dito. O sujeito, o sacerdote, tinha que fazer sacrifícios pelos seus pecados. Então, Jesus era superior quanto à qualificação. Agora, nós temos a superioridade de Jesus quanto ao serviço. Pela natureza, ou melhor, pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Em sua exposição sobre o sacerdócio de Cristo, o autor combina o Salmo 2, versículo 7, com o Salmo 110, versículo 4. Essas citações servem para o autor sacro argumentar a favor da filiação divina e da realeza do sacerdócio de Jesus. Respeitados especialistas em Antigo Testamento ressaltam que o tipo de Messias que os judeus da época de Jesus esperavam
era de natureza política religiosa. Eles queriam um Messias que fosse defensor da fé judaica, mas cortasse o pescoço dos romanos. Tirasse o jugo dos romanos, quebrasse o jugo político. Era isso que eles queriam. E o autor sacro, ele combina bem o Salmo 2 com o Salmo 110. E, entretanto, os textos dos Salmos mostram que Jesus Cristo não era um Messias político e nem meramente religioso, mas o Messias aclamado por Deus no Salmo 2, verso 7, e reconhecido pelo Pai como sumo sacerdote em Salmo 110, verso 4. O Messias que os cristãos reconhecem como Filho de Deus, Rei e sumo sacerdote do novo pacto, Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, não glorificou-se a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai. Filipenses 2, 5 a 7. Portanto, o Senhor Jesus, ele obedeceu, ele sujeitou-se, ele cumpriu os quesitos da lei. Na segunda-feira à noite, na mensagem que eu fiz gravado, eu acho ruim apresentar, deixar gravado, acho ruim. Teve um dia desses aí que nem foi ao ar, porque houve falta de comunicação lá na rádio. Mas eu acho ruim fazer coisas gravadas. Para mim é ao vivo. Eu não tenho dificuldade, eu me exponho bastante. Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, eu não quero nada, eu não tenho nada, só tenho esse pequeno ministério. E eu devo fazer isso valer até o final, enquanto eu puder falar, enquanto eu puder fazer, enquanto eu tiver voz e vez. Eu não tenho preocupação com A e B, preocupação pastoral, preocupação com a denominação. Eu amo a minha igreja. Eu amo a Assembleia de Deus. Aceitei Cristo, era um adolescente, em 1969, passei por tudo, vi tudo acontecer dentro da minha igreja. Eu vi coisas maravilhosas, eu vi coisas horrorosas, eu vi muitas coisas extraordinariamente salutar. E foi um valioso tesouro para mim. Eu amo a minha igreja, mas eu não sacrifico a mensagem por causa da presidência da igreja, por causa das mudanças. Tem havido umas mudanças sempre para pior. As mudanças administrativas, eu louvo a Deus, tiro o chapéu para a administração atual. Mas no aspecto espiritual, só tem mudança para pior. Tem piorado e muito. E eu vou ter preocupação com isso? Eu vou me agastar? Não. Alguns indivíduos me desprezaram, saíram da igreja, me censuraram porque eu não saía. Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Criar uma organização como alguns ordinários têm feito para serem pior do que o que a gente vê? Deus me guarde. Não tenho nenhum compromisso com o diabo. A síndrome de Lúcifer não me atinge. Então, com todas as nossas dificuldades, eu louvo a Deus pela minha igreja. E o que a gente faz com segurança. E eu tenho liberdade. E não foi alguém que me propôs, não. Eu conquistei. Tenho nada que alguém tenha me dado. Nada. Ninguém me deu nada. Ninguém dá nada. Agora, se você começa adolescente e vai às cans, sem sair do lugar, sem mudar os princípios, sem fazer lorotas, apesar de fraco, tem que dizer, fraco só caldo de bila, mas fraco e firme ao mesmo tempo. Eu vou fazer o quê? Se eu me levantar, é aos pés de Jesus. Se eu cair, é aos pés de Jesus. Vivendo aos pés de Jesus, morrendo aos pés de Jesus. Não tenho nada a buscar em qualquer lugar, não tenho nenhuma aspiração. Então, palavras
é a palavra de Deus. Agradou? Ah, bem. Desagradou? É a palavra de Deus e não coisas que eu criei. Então, meus irmãos, é isso. O Senhor Jesus, ele serviu, ele obedeceu, ele se sujeitou. Hoje ninguém quer se sujeitar. O que tem de movimento novo, principalmente esta febre maligna ministerial. Ministério carga d'água, ministério vai que dá, ministério quem viveu, quem vai ver, ministério quem viver verá, ministério. 1001 miséria. Não conseguiram e não vão conseguir fazer nada superior à Assembleia de Deus. Nenhum. Não conseguiram e não vão conseguir. E hoje, quando eu estou no dedo mínimo, doutor que não acaba mais. Anéis, está faltando dedo para colocar tantos anéis de formatura, mas não consegue o que meus irmãos conseguiam, sendo às vezes até analfabetos. Não conseguem, porque a obra de Deus não é feita por sabichões, é feita por ministros. A obra de Deus não foi feita por sabichões, não é feita por sabichões, é feita por ministros. Ministros de Deus, compromisso com Deus, é o que conta. O segundo item do segundo tópico, meus amados, é pela vida santa que possuía, referência a Jesus. Superioridade quanto ao serviço. A primeira parte do versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus é usada pelo autor sacro para referir-se à vida piedosa de Jesus. Aí vem intercessão, compaixão, oração e súplica são qualidades presentes em um verdadeiro sacerdote. E Jesus passava a noite orando. Jesus orava de dia e de noite. Jesus orava em público. Jesus orava com seus discípulos. E os discípulos ainda, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou seus discípulos a orar. Um deles aí, Senhor, ensina a gente a jejuar. João ensinou os seus discípulos a jejuar. E Jesus disse, vocês esperam um pouco. Porque não existe condição de jejuar enquanto o noivo está presente. O noivo vai ser tirado, a aflição vem, vocês têm que jejuar. Hoje ninguém jejua porque não quer, mas a aflição não falta. E o ensino de Jesus é perfeito. O noivo será tirado. Enquanto o noivo está presente numa festa de casamento, não tem ninguém fazendo sacrifício. Agora, a festa termina, o noivo sai e vocês terão essa oportunidade. O autor sacro, meus amados irmãos, destaca que os fatos de ser, por ele levantados, aconteceram quando Jesus ainda exercia o ministério terreno. Jesus ainda exercia o ministério terreno. O capítulo 17 de João, a chamada oração sacerdotal, Jesus fala como se já estivesse no céu, como já tivesse voltado. Ele diz, Pai, eu estava com eles, eu estava no mundo, eu livrava eles, agora eles estão na tua mão, guarda eles, livra eles, não tira do mundo, mas livra do mal. Então, a verdadeira intercessão, ou seja, revelação do caráter verdadeiro e legítimo de um sacerdote. Revelando dessa forma o viver santo. Os intérpretes destacam que esses fatos estão relacionados com a oração de Jesus no Getsêmani, Marcos 14, 33 a 36. Mas não é só isto. Jesus não orou só uma vez, o Getsêmani foi só uma. Só teve aquela experiência do Getsêmani uma vez, mas Jesus estava orando, era sempre. Orando sempre. Conforme narra os evangelhos. E serve para mostrar que um sacerdote assim, santo, piedoso, compassivo, é capaz de condoer-se das fraquezas humanas e dos que sofriam. E Jesus esteve fazendo isto. Ele exerceu a compaixão. Quando ele curou aquela mulher que andava curvada, aí criticaram, olha, mas aí está errado, é no sábado. E ele diz, e vocês, se o animal de vocês
cair num poço vocês não tiram? Vocês não socorrem, vocês não levam, não dão comida e água ao animal? E eu não deveria soltar esta filha de Abraão, que há 18 anos estava presa? Então, o Senhor Jesus, ele tinha compaixão. E é uma qualificação de sacerdote piedoso. O terceiro item fala sobre pela submissão que demonstrou. A expressão foi ouvido quanto ao que temia, Hebreus 5 e 7, a Almeida Revista e Corrigida, é traduzido na Almeida Revista Atualizada, a ARA, como tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esses caras fazem versões, eles aliviam aqui, aliviam acolá. Tem uma Bíblia que eu chamo a Bíblia do Pasteleiro, que o cara fez para ficar compreensiva, tirou tudo o que quis. Isto é desonesto, além de maldito. A promessa de Deus para quem mutila as Escrituras é cruel. Quem tirar parte da palavra será tirado a sua sorte na vida por vir. E quem acrescentar alguma coisa, como se Deus fosse incompleto, como se Deus não fosse realmente, não quisesse revelar a sua bondade, quem acrescentar as Escrituras vai receber uma parcela a mais de sofrimento. Ou seja, vai ser aumentado para ele as pragas que estão escritas. Então é melhor se ater às Escrituras, é melhor procurar compreendê-las. Eu uso mais a Bíblia corrigida. Eu tenho uma biblioteca com 30 versões, e o que me interessa está fazendo confusão na cabeça dos outros? Nós não temos nada melhor. Não existe nada melhor do que a Bíblia corrigida. A Bíblia corrigida, ela é extraordinária. Tem defeito? Tem. As novas também têm. As novas mensagens também têm. Além dos abusos. Então, a Bíblia corrigida é excelente. A versão fiel, corrigida fiel, excelente. Excelente. Não preciso, eu tenho 27 versões, tenho 5 Bíblias de edição católica, tenho em línguas da Bíblia e línguas latinas, mas eu não tenho, mas não vale. Eu pego a Bíblia de Jerusalém, tem alguma coisa que vale para conferir, mas para mim usar, nem de graça. Para mim usar no dia a dia, nem de graça. A NVI, nem de graça, enrolado com dólar, eu não quero. Um presente, presente é gratuito. Tá aqui, pastor, um presente para o senhor, mas tem que usar. Vai enrolado aí numa folha, vai enrolado em dólar. Não quero. De graça, empacotado, embrulhado no dólar, eu não quero. Querem facilitar demais, terminam mutilando as Escrituras. Para conhecer Jesus, basta a Bíblia corrigida e um pouco de humildade. Meus queridos irmãos, concluindo, nós vamos ver aqui o terceiro, o que o Senhor fez. Eu me ative aqui a história das traduções e não tem muita... Eu não acho vantagem. Sinceridade. Geralmente, se você comparar, você vai convir. Vai convir comigo. Você há de convir que para eles darem aquela roupagem que eles querem, falando bonito, eles tiraram muita coisa interessante das Escrituras. Então, eu prefiro minha Bíbliazinha corrigida. A razão da diferença nas traduções, a palavra eulabeia, usada pelo autor, é essa palavra aqui que só aparece 2 vezes, eu confundi com do meio termo. Essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento grego, e as 2 ocorrências encontram-se em Hebreus, uma aqui no capítulo 5 e a outra no capítulo 12, 28. Em Hebreus 12, 28, tanto a corrigida quanto a atualizada traduzem como reverência. Não há dúvida que este último sentido deve ser mantido aqui. Eulabeia, portanto, mantém o sentido de um temor piedoso, um temor reverente.
E se eu tenho alguma reverência, se você tem alguma reverência, se Arão tinha a reverência, imagina Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, Jesus é superior, continua sendo superior. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e, dessa forma, a completar a obra expiatória a favor de todos. A obra de Jesus Cristo, ele começou e ele ensinou, ele pregou, ele andava com as pessoas, ele ensinou muito, o Senhor Jesus ensinava as multidões, ensinava um pequeno grupo. Hoje tem umas igrejas por aí formando um pequeno grupo. É uma forma descarada, mascarada de fazer células. Há alguma coisa com malignidade até. Eu sei que tem alguns que fazem de boa fé e não usam material estranho. Mas, de qualquer forma, tem um viés, tem um negócio aí que cheira mal. Agora, ninguém ensinou melhor do que o Senhor Jesus. Ninguém pregou melhor do que o Senhor Jesus. Ninguém amou mais do que o Senhor Jesus. Ninguém deu mais atenção a mulheres, a crianças, a idosos, a pobres, a doentes do que o Senhor Jesus. Jesus atendeu todas as pessoas que lhe procuraram. Todas as pessoas que procurou Jesus foi atendida. Tem uma exceção. Pelo menos a Bíblia não diz. Os gregos que chamaram Filipe disseram: nós queríamos ver Jesus. E a Bíblia não nos diz se viram. Mas também Jesus usou aquilo ali. Jesus usou aquele episódio para dizer: agora está consumado. Agora está consumado. Portanto, meus amados irmãos, é uma maravilha aprender. Aprender na presença de Deus, fazer a obra de Deus, independente e indiferente, independente de aprovação. Aplausos, palmas para o bebê Johnson. Nunca te visto. Nem espero, nem almejo. E se acontecesse, ia achar muito estranho. Porque não tem muitos casos de alguém sendo avaliado e homenageado por reprovar o que é reprovável, por ser enfático com a palavra, em ser enfático com a palavra de Deus. Pelo contrário, faz-se inimigos gratuitamente. Eu sou um homem de sorte, porque eu não tenho esses inimigos. Não tenho inimigos, não tenho inimigos pessoais. Se apareceu, não se apresentou. Agora, para dizer o que eu digo, para fazer o que eu faço, e por tanto tempo, na Granja Portugal passei 22 anos. Na terceira etapa passei quase 17. Na quarta estou me aguentando já quase 3. Ou eu estou aguentando eles, não sei quem aguenta quem aguenta. Eu não sei quem aguenta quem. Porque, na verdade, a quarta etapa é um trabalho pequeno que tinha passado por algumas tempestades e parece estação rodoviária. Tem praticamente ninguém dali. Todo mundo é passando. É algo muito estranho. Além de ter pessoas tradicionais que foram desajudadas. Não tem compromisso com horário, não tem compromisso. Eu ouvi muitas críticas, eu dizer isso em público parece um absurdo, mas ouvi muitas críticas no passado às pessoas que é só domingo. Ah, o domingueiro, a domingueira, aí a mulher domingueira, o homem domingueiro. Pois eu tenho os quinzeneiros, eu tenho crente quinzenal e crente mensal, que é um terror para a minha compreensão. Não dá nem para ser um tão bom sacerdote, assim, tão compassivo. Mas é porque essa é a verdade cruel. Crente quinzenal, a cada 15 dias possa ser que eu veja. Isso é um absurdo. Mas mesmo assim,
me encaminho para 3 anos, e na Granja Portugal foram 22, no Templo Central de 2000, ou melhor, de 72 a 77, e não dá, não sabe, eu não experimento estar aqui e ali. Então, pregar a palavra, ser enfático, fazer como eu faço, livremente, independentemente, e continuadamente, e não ter inimigos, parece um grande milagre. Concluindo, meus queridos, o terceiro tópico aqui é um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Arão foi pego porque o Moisés se negou. Deus queria fazer aquilo e aconteceu. Mas, Moisés, você vai, não, senhor, não sei, eu não posso, eu não falo bem. Então, Arão, teu irmão, Deus, meus amados irmãos, ensina a gente de uma forma maravilhosa. Eu sei que Deus queria que fosse daquela forma, tinha que ter o Arão, tinha que ter o Levi já estava contado lá no começo, apesar da própria vida do Levi. O Jacó se negou, disse, Levi, eu não entro não entro aí na tua compreensão, não, Levi. O Levi e o Simeão foram terríveis. E o Jacó disse, estou fora, não entro nesta coisa de vocês aí. Eles fizeram mal, fraudaram lá, formaram aliança em nome de Deus e quebraram, mataram aquelas pessoas lá por causa do problema com a irmã deles. Resultado, Jacó ficou estarrecido com aquilo, reprovou os filhos, mas lá na frente Deus escolhe exatamente a tribo de Levi. A sua soberania, o seu amor, a sua graça sempre manifesto. Então, aqui, a questão teológica, Jesus superior também quanto à questão teológica. Uma doutrina transcendente. A última parte da seção de Hebreus 5, 11 a 14, forma um parêntese feito pelo autor para chamar a atenção da importância teológica que possuía essa doutrina. O sacerdócio de Jesus Cristo. A compreensão dessa doutrina era de suma importância para o viver cristão, mas a falta de crescimento por parte dos leitores tornavam difícil para o autor torná-la compreendida. O autor diz, vocês ainda são imaturos, vocês estão comendo comida simples, vocês ainda não têm habilidade para mantimento sólido, vocês não têm saúde suficiente, vigor suficiente, condição... O organismo, para se alimentar com comida sólida, tem que estar bem. Uma pessoa ficou sem comer por algum tempo, perdeu-se, adoeceu, teve um problema, ela não pode começar comendo comida pesada, comer um pouquinho, vai comendo um pouquinho, digamos, uma quantidade pequena, uma porção pequena, e depois é que vai voltar à normalidade, por uma questão do organismo, questão intestinal, várias questões. Então, no aspecto teológico, aqueles cristãos, eles precisavam conhecer, eles deviam conhecer, eles deviam buscar maturidade. E o escritor aos Hebreus diz, vocês não têm maturidade, vocês ainda estão sendo alimentados com leite, vocês não têm maturidade, vocês já deviam ser mestres e ainda estão presos aos rudimentos. Eu louvo a Deus pelos rudimentos da minha igreja. Quando a minha igreja era uma igreja rudimentar, ela tinha mais graça para evangelizar. A minha igreja, a Assembleia de Deus, a igreja que eu conheci, que eu comecei e que eu ia terminar, porque eu não tenho necessidade de nenhuma outra necessidade. Eu
fiz de tudo dentro dela, de tudo eu fiz um pouquinho. E quando ela era mais rudimentar, ela era mais operosa. Agora ela está muito polida e está ficando. Não a igreja, que a igreja ela é santa e gloriosa, jamais ficaria. Mas a comunidade em si, quando rudimentar, era mais exemplar. Agora está polida e imperosa em muitas coisas. Nós temos aí os obreiros estão sofrendo, comendo pão que o cão amassou. Por quê? Tem pessoas que querem o bônus, mas não pagam o ônus. E tem um ônus. Para você ter bônus, é necessário ter o ônus. É necessário. Eu me beneficio muito da minha igreja. Eu me beneficio com credibilidade, eu me beneficio com amizade, eu me beneficio. Mas eu tenho múltiplos benefícios pela minha igreja. Agora, eu comecei com 16 anos e até agora, apesar de mim, eu tenho feito parte disto com alegria. Então, meus amados, o escritor, ele diz, vocês estavam no tempo de ser muito mais operosos, muito mais produtivos, muito mais proativos. Vocês eram para estar muito melhor situados e vocês estão atrás de leitinho. Vocês estão querendo mamadeira, vocês já deveriam estar comendo nozes. Então, meus queridos, isto é a palavra para nós. Era uma doutrina que transcendia em muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Os princípios formadores, Jesus Cristo nasceu, foi uma grande manifestação da glória de Deus, abalou os céus e a terra, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, passou pelo crivo do Pilatos, passou pela humilhação do Calvário, foi coroado de glória, reina eternamente, eu só devo proclamar isto e não mais estar preocupado com rudimentos. E diz o autor, vocês ainda estão atrás de rudimentos. A condição requeria maturidade e que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra. Vale lembrar que eles não tinham Mateus, não tinham Marcos, não tinham João. João só foi escrito muito depois de Hebreus. E muito embora Marcos existisse, porque foi escrito por volta do ano 48, e Lucas também já existia, Atos existia, mas não haviam sido compilados, não estavam reunidos em um volume, não existia publicidade disto, não eram publicados, não eram manuseados por todos os crentes. Portanto, a igreja precisava ouvir a palavra, meditar e vivenciar aquilo ali para sair da imaturidade do rudimentalismo. Na conclusão, que agora é a conclusão mesmo, o segundo item do terceiro tópico é uma doutrina essencial. Doutrina essencial. Se, por um lado, essa doutrina era, por natureza transcendente, por outro, formava o âmago da fé cristã. O âmago da fé cristã. É o sacerdócio de Jesus. É o âmago, é o ápice, é o ponto forte da fé cristã. Sua compreensão traz substância à nossa fé. Não era de admitir que os hebreus, ou melhor, de admirar que os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos. Não possuíam uma fé substancial, Hebreus 5, 13 e 14. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil e às vezes impossível de se fazer escolhas acertadas. Agora, imagina uma sinagoga em cada lugar, pregando a exigência da lei,
pregando a necessidade dos sacrifícios. A Epístola aos Hebreus foi escrita antes do ano 70, portanto, o templo estava a pleno funcionamento. E os judeus fazendo sacrifícios todo o tempo, vivenciando aquilo que era importante, foi importante e é importante, porque se não fosse a lei, nós não entendíamos tão bem o Novo Testamento. Agora, mediante tudo isto, aquelas pessoas apáticas, indiferentes, e tinha que enfraquecer, tinha que definhar. O autor faz severa crítica, vocês deveriam estar ensinando, deveriam estar ministrando, deveriam ser mestres e estão ainda mendigando uma madeira, estão tomando leitinho. A própria conclusão, ou a conclusão propriamente dito, diz o seguinte: o final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou, primeiramente, as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito, Jesus. Então, ele fala do que era necessário para um sacerdote. O sacerdote tinha necessariamente que ser bem qualificado. Ele não desqualifica Arão em nenhum momento. E também não consegue qualificar o Melquisedeque no sentido, porque Melquisedeque ninguém sabe quem ele sucedeu e nem por quem foi sucedido. Mas ele era o Melquisedeque, ou Melequisedequeno, em hebraico, que é rei de justiça. Ele era rei sacerdote em Salém, a Jerusalém, quando povoado. Acontece que ele adorava Deus, reconheceu o Senhor, honrou o Senhor, e Abraão lhe honrou. Portanto, o autor, o escritor aos Hebreus, ele utiliza essas duas linhagens sacerdotal, uma levítica, com Arão, e a outra histórica, com Melquisedeque, coloca Jesus Cristo no ápice, porque Jesus Cristo realmente está no ápice. Ele era, ele é e será superior. E aqui, o Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana e, como sacerdote perfeito, está habilitado para interceder por nós. Esta é a doutrina que todos devemos conhecer bem. Nós devemos conhecer bem. Conheça bem, procure conhecer bem, conhecer Jesus e o seu perfeito sacerdócio, para que a gente possa, pelo menos, imitar. Eu agradeço a Deus por vocês, agradeço a Deus pela igreja, agradeço a Deus pelos meus alunos, agradeço a Deus pelos meus mestres, agradeço a Deus pelos meus filhos na graça e agradeço a Deus pelos meus pais no Senhor. Eu, dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu tenho tudo, eu tive tudo. Eu tenho filhos e eu tenho pai. Eu tenho pai e mãe no Senhor. Deus abençoe e guarde a sua igreja. Bendito Deus, Pai Santo e querido que está nos mais altos céus. Te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus alunos, abençoa os meus colegas professores, guarda, meu Senhor, a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, nos dá a tua direção e proteção. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima sexta-feira com mais uma contribuição à EBD, Escola Bíblica Dominical, com EBD na web. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.